Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Estamos aqui hoje para falar do Pai e do Filho e o que Jesus falou na passagem de Mateus e Lucas, Mateus 11, 27 e Lucas 10, 22, tá? Vamos ver o que ele falou sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre isso, porque isso é muito importante de a gente entender. Gente, o problema da consciência crística não é a consciência crística, e o problema do ego também não é o ego em si. O problema é que a consciência do ego e a consciência crística, elas não se conhecem. E por elas não se conhecerem e não entrarem em fase em nenhum momento, essas duas consciências, a consciência crística consegue entender todas as consciências que estão abaixo dela, mas a consciência do ego não consegue entender as consciências que estão acima dela, que nem a consciência crística. Então, quase tudo que Jesus falou, a gente simplesmente não tinha como entender. A gente só vai ter como entender o que Jesus falou quando a gente despertar a consciência crística, quando a gente acessar a consciência crística, tá? E esse é meu trabalho aqui. Fazer com que você possa, mesmo sem ter ainda despertado a consciência crística, que você possa acessar, que você possa experimentar, que você possa dizer, meu Deus, tem lógica, meu Deus, é verdade. E o Cristo interior em ti vai reconhecer. Então, mesmo que algum dia eu fale coisas que vocês ainda não enxergam, que vocês ainda não experimentam, que vocês ainda não viveram, o Cristo interior reconhece porque é a casa dele. É ele, tá? Então, eu vou começar lendo essa passagem. Deixa eu ver aqui. Escrevi aqui no meu caderno, deixa eu ver, 11, 27, deixa eu achar aqui. 11, 27. Ai. Aqui. Tá um pouco antes nessa minha Bíblia. Tá no 11. Aqui, tá. 11, 27, isso aí. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí depois ele continuou. Mas eu quero parar nisso aqui. Então assim, ó, meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A gente entende isso, que só Jesus conhece Deus, que só Deus conhece Jesus e Deus conhece só Jesus e não nós. E que a gente só pode conhecer Deus através das revelações de Jesus. E isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas não exatamente como a mente egóica pensa. Porque como é que a mente egóica pensa? Ela pensa assim, ó, Jesus é especial, Filho de Deus. Só ele conhece Deus. E só ele pode nos revelar. E Deus só conhece ele. Ou seja, Deus não nos conhece. E Deus não pode jamais se revelar a nós. Nós jamais podemos conhecer Deus, só Jesus. Então a gente só vai conhecer Deus através das revelações de Jesus. E sim, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, o que é a revelação de Jesus e quem é o Filho de Deus? É isso que eu quero conversar com vocês.
Porque o Filho de Deus é a consciência crística. É aquele que se lembra que é filho de Deus. É qualquer um de nós que acesse as memórias da divindade em nós. É qualquer um de nós que acesse a memória do Filho. A memória de que nós somos filhos de Deus. E quando você acessar as memórias do Cristo interior, do amor incondicional, quando você acessar isso dentro de você, você vai ser o filho consciente. E você, neste dia, vai conhecer o Pai. E quando você conhecer o Pai, Ele te reconhece, porque tu entrou em fase com Deus. Entendeu? Aí quando tu entrou em fase com Deus, pensar e sentir como Deus pensa e sente, tu pode revelar o Pai através do Filho, que é a consciência que tu despertou. Então, Jesus está falando que sim, Ele é o Filho desperto? Sim, é verdade, Ele é. Mas não Ele como uma pessoa humana individual. Ele enquanto alguém que despertou a consciência divina universal. Ele enquanto consciência crística. Se fosse só o homem Jesus, antes de ele ter despertado a consciência crística, ele jamais falaria uma coisa dessas. Só que tudo que ele fala tá certo. Tá certo que ele sim pode nos falar a verdade sobre o Pai, porque ele conhece o Pai e o Pai conhece ele. Isso é verdade. Isso é plena verdade. Ele é o Messias, ele é o primeiro que veio mostrar que isso era possível. E ele fez esse trabalho muito bem. O problema é que enquanto a gente olha como separados de Jesus, separados de Deus, separados um dos outros, a gente simplesmente não consegue entender. Mas da mesma forma funciona. Ele, como consciência crística desperta, pode sim revelar Deus para nós. Por quê? Porque ele sabe que ele é eu. Ele sabe que ele é você. Ele sabe que é todos aqueles onde ele chega. Então ele revela, não só por palavras, ele revela por compartilhar o que ele é. E o que ele é? O amor incondicional encarnado. Jesus Cristo é o amor incondicional encarnado por tudo e todos o tempo todo. Ele amou os inimigos, ele amou os amigos, ele amou os distantes, ele amou os doentes, ele amou os ricos, ele amou os pobres, ele amou os ateus, os fariseus, ele amou os que entendiam de Deus, da religião, ele amou todos. Incondicionalmente. Ele amou quem crucificou ele amou quem condenou ele à morte. Ele é a encarnação do amor incondicional em forma de 100%. O que eu recebi da graça divina? O que é o protocolo de cristificação ou protocolo de despertar a consciência crística? O que é isso? Esse protocolo eu recebi durante 3 anos, diretamente da graça divina. É um protocolo de 150 dias que você vai fazer, você vai ler, ou você vai fazer meu curso, que ainda não foi lançado nem o livro nem o curso, mas será até a metade do ano que vem. Você vai ler isso, você vai ver o curso. Aquela informação é crística, ela vai chegar diretamente no Cristo interior e você vai entrar em meditação para receber a unção da graça daquele entendimento. E isso 150 dias, que pode ser que você não consiga fazer corridos, pode ser que você demore 300 dias para fazer. Talvez você precise ficar 2 dias na mesma lição. Porque você precisa receber o entendimento da graça. Não pode passar para a próxima sem receber a unção. Senão o protocolo não se fez.
Entende? Você precisa receber a unção daquela graça. Isso não significa que você vai conseguir explicar aquilo, mas você sabe que você recebeu. Você vai saber que você recebeu o entendimento daquele protocolo. Quando isso acontecer, você passa para o outro. O que vai acontecer ao final desse protocolo e antes mesmo de ele terminar? Você vai acessar a memória do Cristo interior. Você vai acessar a memória de filiação divina. Você vai acessar a consciência crística. Você vai despertar a consciência crística. Acessar, eu garanto, 100% das pessoas que vão fazer. Despertar vai depender de ti. Não duvidar e se render ao processo. Vai depender do que tu deixa aí, para que você desperte realmente a consciência crística. O protocolo, ele foi feito para despertar a consciência crística, não só para acessar, para despertar. Foi esse o objetivo, despertar a consciência crística pelo amor e não pela dor. Esse é o objetivo do protocolo, não pelo sofrimento. Mas mesmo assim o protocolo vai doer, porque tu vai ter que dissolver o que tu achava que tu era, o ego, a tua personalidade, a separação. E é difícil, gente, porque toda a humanidade, tudo tá edificado em cima da areia de que nós somos seres humanos separados, abandonados por Deus, expulsos do jardim. Essa é a mitologia universal. Nós aqui sentimos e pensamos como indivíduos, individuais, separados, totalmente separados uns dos outros. Apesar de já ter sido provado cientificamente que existe um emaranhamento quântico, que existe uma ligação entre todos os filhos de Deus, que existe um inconsciente coletivo, porque todas as crenças estão na mesma cultura, mesmo sem elas terem acesso umas às outras. Como isso é possível? Porque uma em algum lugar acessa uma outra. Isso é científico, gente. Isso são pesquisas de cientistas, de PhDs. A física quântica prova a existência de Deus. O problema é que a gente não consegue interpretar o que ela diz, porque a nossa consciência separada não permite o acesso à consciência universal. Então, qual é o meu trabalho aqui na Terra? Fazer com que você tire as restrições à verdade, ao amor, para que você possa acessar. Porque enquanto você tem restrições ao amor, enquanto você tem restrições à verdade, enquanto você carrega sombras, medos e traumas, você não consegue se sentir digno de Deus. E não se sentindo digno de Deus, você não acessa, porque só o filho conhece o pai e só o pai conhece o filho. Então Deus só vai te conhecer quando tu lembrar que tu é o filho. E tu só vai conhecer Deus quando tu lembrar que tu é o filho. Então por isso que esse trabalho é tão importante. E hoje eu acredito que eu não seja a única pessoa do mundo que fala sobre consciência crística. Tem uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela diz que em inglês já tem bastante publicações, já tem bastante gente falando sobre isso, coisas semelhantes às coisas que eu falo. Porque é isso que a gente veio fazer, a gente veio trabalhar para a graça. Joel Goldsmith já falava isso em 1943. Emmett Fox, eu nem sei em que tempo ele viveu, mas ele já falava isso. Tudo que eles falam, eu experimentei. Tudo que eles falam, eu assino embaixo. Principalmente Emmett Fox. 100% do que ele fala. É a mesma coisa que eu acessei, é a mesma coisa que eu sei, é a mesma coisa que eu sempre falei para vocês, antes mesmo de conhecer Emmett Fox, antes mesmo de ter lido tudo de Joel Goldsmith. A minha consciência deles é a mesma. E a de Jesus me usa, a consciência de Jesus me usa para fazer as curas espirituais que eu faço aqui para vocês. É a consciência dele que vem curar. Por quê? Porque ela consegue entrar em fase com a minha. Ela consegue entrar em fase com a minha, porque a minha pensa e sente como a dele. Quando a minha consciência pensa e sente como a de Jesus, ele consegue entrar em fase.
E é isso que eu quero para você. Que você possa lembrar que é o Filho de Deus, acessar o Cristo interior e acessar Deus, conhecer o pensar e sentir de Deus. E tu só vai conseguir despertando. E para isso tu precisa se amar. Precisa se curar e precisa ter prosperidade e abundância, porque o Filho de Deus é abundância, Deus é abundante. Então tudo que Deus é, o que tem na frequência crística, você precisa ter para entrar em fase com ela. Amor incondicional, alegria, paz, harmonia. Tudo isso é a consciência crística. Quanto mais você é assim, quanto mais existe isso em você, quanto mais você vibra nessas frequências, mais em fase com a consciência você fica. Esse é o trabalho do meu protocolo, do protocolo de cristificação. Esse é o trabalho que ele faz, ele te bota em fase com essa frequência, para que você possa acessar. Porque isso é uma coisa que eu posso falar, Jesus pode falar, Emmett Fox pode falar, Joel Goldsmith pode falar, o professor Hélio Couto pode falar, todos os iluminados podem falar, e você nunca vai acessar só ouvindo falar. Você precisa experimentar. No ritual que eu faço todos os meses eu faço o ritual coletivo, ao vivo com vocês. Todos os meses, quando eu faço esse ritual, eu levo vocês para a consciência crística e plasmo em todos os corpos, níveis e subníveis, em todas as dimensões. O teu corpo de luz recebe, manifesta. E se você não impedir, você vai acessar tudo que vem da graça. Então eu te ensino a não impedir. Também ensino isso no ritual. Esse ritual vai ser dia 28, sábado, dia 28. Dia 27 vai ter à noite no meu Instagram, todas as últimas sexta-feira do mês, a gente tem curas coletivas. Eu não fiz esse mês porque eu tinha recém feito a cirurgia e eu não podia entrar no campo de ninguém. Agora já, em fevereiro, eu já posso. Então, dia 27 de fevereiro, nós teremos a cura coletiva. Para quem não pode pagar o ritual, faz a cura coletiva. Para quem pode, quer contribuir com esse trabalho espiritual, com o meu trabalho espiritual, com tudo que eu venho trazer para a humanidade, faz o ritual pago no sábado de manhã. Entende? Pode fazer mais de um ritual? Pode e deve. Quanto mais você fizer, mais em contato com essas frequências crísticas você está. Mais rápido é o despertar. É incrível, todo ritual é diferente. Eu tenho pessoas aqui que já fizeram 3, 4 rituais e todos são diferentes. Esse último, que foi dia 31 de dezembro, foi no último dia do ano, foi um pedido da espiritualidade. Nesse eu fui autorizada a tirar todas as frequências de vocês, todas, que nem o que eu posso fazer com crianças. Com crianças eu sou autorizada a retirar todas as frequências, porque as crianças voltem à divindade, sabe? E foi feito isso nesse ritual do dia 31. Eu acredito que nesse do dia 28 vai ser algo parecido. Eu ainda não sei porque eu recebo na semana que a graça quer que eu trabalhe nesse ritual, porque é ali que eles vão saber quem eles já selecionaram para participar do ritual. Ó, a Fernanda participou de todos, eu acho, né, Fernanda? Todos são diferentes e fortes, sim. Poderia participar só de um só e já tá curado. Mas como a gente tem muita resistência, gente, a gente precisa de mais e mais ajuda, tá? Esse ritual vai ser bem legal, vai ser bem... Eu vou explicar tudo, eu vou dar toda a instrução para vocês de tudo. Vai ser muito lindo, vocês vão gostar. Vai ser maravilhoso. Cada vez mais os rituais estão mais fortes, estão mais poderosos. Esse vai ficar com a egrégora permanente de trabalho, ou seja, esse ritual do dia 28 de fevereiro é um ritual que ele vai ficar... É como se ficasse aberto o campo desse ritual para sempre. Entende? As curas, como se elas continuassem acontecendo mesmo depois do ritual, tipo, o campo
O campo não nessa dimensão, aqui fecha, tá? Mas o campo na dimensão crística fica aberto. Então você fica recebendo como se fossem atualizações. Sabe quando vem atualizações no teu celular do sistema, na TV? Ontem veio a atualização do sistema da TV, essa semana veio do celular, mudou tudo. Então, sabe quando vem essas atualizações? Esse ritual vai ser assim. Todos os rituais já são assim. Mas esse especificamente será feito para isso, tá? Para manter as atualizações e você já vai recebendo de forma automática. E você vai saber, daqui um mês eu senti que eu devo fazer uma oração ou entrar numa meditação, é a hora de atualizar o teu ritual. Ou vai ser durante a noite dormindo, enfim, vai ser feita a atualização instantânea nessas pessoas que fizerem o ritual do dia 28, tá bom? Bem assim, bem físico, fisiológico, assim, vamos dizer assim. É espiritual, mas vai ser feita a atualização manifestada, tá? Não vai ser só nos corpos superiores, vai ser em todos os corpos, essa atualização, tá? Porque esse ritual vai ser legal. Ele tem instruções até do que eu devo vestir, só para vocês terem ideia. Então, esse ritual vai ser bem legal. O que eu quis te dizer é exatamente isso. Tu vê como tudo está escrito aqui, tudo Jesus escreveu, tudo Jesus falou, só que a gente não entende. Então, todo mundo viu Jesus como especial e diferente. E se ele fosse igual, a gente tinha que matar ele, porque ele seria uma afronta àquela época. Por que mataram Jesus? Não, nós tem que matar ele. Ai, meu Deus, que horror. Não é isso, exatamente, não é isso. Mataram Jesus porque ele era uma afronta. Como assim? Se nós somos como ele e a gente não manifesta isso, a gente não pode conviver com isso. E se ele é especial, também não dá para um ser desses viver aqui, entendeu? E foi por isso que ele foi morto. Não tem previsão de morte para os próximos iluminados, tá? Nem para os próximos despertos, não tem. Porque é para o planeta inteiro iluminar. É para todos nós iluminar. Está na ordem do dia a iluminação do planeta. O planeta inteiro vai despertar a consciência crística. Ele vai passar de nível. A Terra está pedindo isso. Entende? Ela está pedindo essa evolução. Ela evoluiu. Eu consigo ver essa malha magnética dela. Eu consigo ver ela. E ela é luz. E aí ela quer que o que tem acima dela manifeste isso também, o que ela é. Então os filhos da Terra, fisiológicos, encarnados ou desencarnados, vão ter que se adequar à luz dela. Está na ordem do dia iluminação planetária. Todos vão se iluminar ou vão mudar, reencarnar em outro lugar. É isso. Porque aqui será um planeta de Cristos despertos. Entende? E isso é bom para todo mundo. Quem realmente não quiser e não estiver disposto, vai para um lugar onde que seja uma frequência mais semelhante a deles. E tá tudo bem. E isso é a coisa mais linda que pode existir, gente. É a coisa mais linda que pode existir. O fim do mundo é a coisa mais linda que pode existir, porque não é uma explosão que acaba tudo. O fim do mundo é o fim da ilusão, a manifestação do Cristo interior. É o fim da ilusão, porque não é realidade o mundo. Então é o fim da ilusão, a manifestação da verdade. É a coisa mais linda que pode existir. Ninguém precisa ter medo do fim do mundo. É que como os seres separados não entendem e o cinema faz essas
essas coisas do fim do mundo, de não sei o que, a gente fica acreditando que é isso, e não é. Tem muita energia negativa trabalhando contra essa iluminação, mas eles trabalham contra de forma consciente e a favor de forma inconsciente. Por quê? Porque o mal, os negativos, eles ajudam a piorar a tua vida tanto, que tu busca a solução. E ao buscar solução, qual é a solução? É Deus, né? Então, em última instância, todos trabalham para Deus. Olha que coisa doida. De forma consciente ou inconsciente, todos trabalham para a iluminação planetária, todos. Os que sabem e os que não sabem. Tá? E nós, qual é o nosso trabalho aqui? Lembrar de que somos o Filho do Senhor. Lembrar de que somos o Cristo. Esse é o nosso trabalho aqui. Como que a gente faz isso? Se amando. É por isso que a partir de semana que vem a gente vai começar na quaresma, fazer os 30 dias de auto-amor, autoestima, autocura e prosperidade. Vai ser transcendental. Todo dia vai ter um tema, vai ser ao vivo, gratuito, nos meus canais. E depois eu vou fechar isso, tá? Então, quem fizer ao vivo vai aproveitar, vai ser informado os horários para vocês, tudo. Quem fizer ao vivo vai experimentar, vai receber, vai poder experimentar. Depois de 30 dias eu fecho tudo, tá? Durante os 30 dias você vai poder ainda ver, experimentar, depois não. Então aproveitem, tá bom? Aproveitem. Deixa eu ver, vamos continuar então aqui. Deu para entender essa parte de quem é o filho? A Gabi tá perguntando aqui que horas. Eu acredito que durante a semana vai ser a 1h da tarde, tá? Eu acredito que vai ser esse horário, eu acho que é o melhor. Eu não vou fazer de madrugada. Mas eu ainda vou ver. Eu vou ver essa semana e eu aviso vocês, tá? A Gabi avisa nos grupos, eu aviso nos stories. Meu pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar, né? E sim, gente, a consciência crística, ela se revela, tá? Mas quando a gente tá em fase com ela. Eu recebi por revelação. E é por isso que o protocolo vem fazer com que tu entre em fase com a consciência crística para que tu receba a revelação. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, porque a minha carga é suave e meu fardo é leve. Tem um atendimento que eu fazia, gente, quando eu via, principalmente aqueles homens, ou até vinha mulheres, mas alguns homens, a maioria eram os homens que eu via com esse fardo, assim. Eu chegava a ver um fardo nas costas deles, sabe? Eles chegavam a ter engordado. Tu chegava, com a clarividência aberta, tu chegava a ver o fardo da pessoa, né? Chegava a ver esse fardo neles. E aí, na hora que eu tava fazendo ali o atendimento, vinha esse versículo e eu ouvi assim Jesus dizer: entregue a mim teu fardo, filho, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E aí eu tirava assim das costas dele, dos ombros, né, aquele peso, e eu via saindo todo aquele peso. Então é muito legal. E é engraçado assim os relatos que eu ouvia depois de tudo isso.
E eles me olhavam e diziam, ficavam até meio zonzos assim, sem saber o que tinha acontecido depois do atendimento, porque a pessoa ficava assim muito leve. Tipo assim, eu não resolvi os problemas dele, de separação, de filho, financeiro, não resolvi, mas eu tirei o sofrimento sobre isso. Porque a gente tem que entender que fatos, dores, tudo isso, as coisas que acontecem com você, elas acontecem e podem diminuir muito coisas, entre aspas, ruins, que parecem ruins para você. Mas quando eu tiro o sofrimento de uma pessoa, e esse foi o meu maior desejo, eu acho que Deus me encarnou aqui, nessa vida com certeza, mas já devo estar muitas outras fazendo isso, porque já teve muitas pessoas que conseguiram me acessar e viram isso, que eu faço esse trabalho há muitas vidas. Ele veio, esse meu poder dado por Deus de acabar com o sofrimento humano é o meu maior desejo, e Deus atendeu. Deus atende os meus pedidos e eu sou muito grata por isso. Deus atende os meus pedidos. Por que Deus atende os meus pedidos? Porque eles estão em fase com os dele. Deus atende os meus pedidos porque os meus pedidos e os dele e a vontade dele para a minha vida são a mesma. Olha o que aconteceu essa noite. Eu acordo para tomar água, como eu disse para vocês, e eu tô tomando mais ainda agora para pós-cirurgia, que eu tô dormindo assim de barriga por cima. E aí eu acordei para tomar água e já faz uns 2, 3 dias que eu tô sentindo isso, sabe? Mas assim, muito, muito presente. E aí eu até anotei, deixa eu ver o que eu anotei. Eu vou até falar o que eu anotei. Aqui, ó. Anotei aqui. Dia 10/2, porque já era passado da meia-noite. Como é a sua relação com Deus? Como você se sente em relação a Deus? Sabe por quê que eu fiz essa pergunta para vocês? Que eu faço essa pergunta para vocês? Porque eu acordei, como sempre. Gente, vocês podem olhar todos os meus vídeos. Eu me sinto muito íntima de Deus. Eu me sinto 100% familiarizada com Deus. Eu me sinto da família de Deus, eu me sinto filha de Deus. Eu já recebi durante uma live que eu sou a consciência de Deus encarnada, que eu sou Barbelô encarnada. Eu tava aqui fazendo a live, aqui não, porque eu ainda morava na cobertura, e eu tava fazendo a live, e de repente Barbelô me inundou. E eu tive uma revelação de que eu era Barbelô encarnado, de que eu era consciência de Deus encarnada. Olha isso. Eu me sinto muito digna de Deus. Eu me sinto muito merecedora de Deus. Eu me sinto muito filha de Deus. Eu me sinto muito consciência de Deus. Eu conheço o pensar e o sentir de Deus. Mas eu conheço hoje o pensar e sentir de Deus porque eu me sinto íntima de Deus. Eu já me sentia íntima de Deus. Mesmo que a minha religião de origem dizia que eu não era merecedora de entrar no reino dos céus, que eu era pecadora, mesmo sendo uma criança. Não é, gente. Não é. Você precisa se sentir digno de Deus. Digno de ser filho de Deus. Digno de conhecer o pensar e sentir de Deus. Merecedor de Deus, sabe, eu me sinto muito protegida por Deus, eu me sinto muito abraçada por Deus. Eu sei que não importa o que eu faça, para onde eu vou, Deus vai estar lá,
através de uma pessoa física encarnada, através de um espírito que vem me ajudar, através de um mentor, através de um anjo. De qualquer forma, ele vai estar lá presente, eu vou saber que é ele. Em qualquer lugar que eu vá, aqui na fisicalidade, no mundo espiritual, eu me sinto amada por Deus. E a espiritualidade também me ama. A espiritualidade me ama, a espiritualidade me respeita. Eles sabem dessa minha relação com Deus. E é muito legal isso. É muito honroso isso para mim. É muito bonito isso. Eu quero que tu também possa se sentir próximo a Deus nesse sentido. Tu já é um com Ele. Mas sentir isso em você, na sua vida, conseguir ver Deus em tudo. Ontem eu falei sobre se sentir bem na Terra. Eu me sinto bem na Terra. Eu me sinto bem se eu vou para o umbral fazer alguma coisa. Quando eu li o livro agora me fugiu o nome dele. Bom, enfim, acho que a frequência dele é tão baixa que não dá nem para eu falar nesse momento, nessa live. Mas eu fui para lá e eu tava com Deus. E eu subo nas esferas mais altas, muito além do astral. Gente, eu não vou pro astral. Eu vou muito além do astral. Só vou no astral se eu tenho trabalho para fazer. Mas eu vou muito além. Eu vou para a divindade. Todas as noites da minha vida. Eu vou lá na consciência crística. Receber instrução, receber energia, receber sabedoria. E essa noite... foi isso, eu disse, meu Deus, como eu me sinto próxima a Ti, como eu me sinto protegida por Ti, como eu me sinto Tua filha, como eu me sinto segura em Ti e na minha relação contigo. E é isso que eu te pergunto, como é a tua relação com Deus? Como tu se sente em relação a Deus? Porque isso é importante. Isso é muito importante. Olha com verdade, para uns instantes da tua vida para pensar sobre isso. Para olhar o teu coração e ver o que tu sente sobre isso. E se for qualquer coisa diferente do eu me sinto filha, eu me sinto filho, eu me sinto um com Deus, eu me sinto amada por Deus, protegida por Deus, segura em Deus, linda em Deus, próspera em Deus, curada em Deus. Se for qualquer coisa diferente disso, limpa. Eu já te ensinei a fazer isso. E vem para o ritual do dia 28 para se aproximar dessa frequência, para manifestar elas nos teus 7 corpos. Porque você é isso. E quando você não está experienciando essa filiação, você está afastado da sua real identidade. Como é que você quer saber o seu propósito de vida se você não consegue nem sentir proximidade de Deus, de se sentir digno de Deus? Eu me sinto muito digna de Deus. Eu me sinto muito digna do que Deus me dá. Ele me ensinou a curar feridas de alma. Ele me ensinou a curar ansiedade, me ensinou a curar um monte de coisas. Qualquer coisa, na verdade. Ele me ensinou isso. Ele compartilha comigo o sentir dele, o pensar dele. Olha que lindo isso. Porque eu me sinto digna. Então, se sinta digno de Deus. Se sinta digno, se sinta filho, o filho que conhece o Pai, dentro de mim. Faz o FT, mesmo que eu não me sinta filha de Deus, eu sei que o Cristo interior em mim conhece Deus. Sabe? Faz o FT. Lembra disso. Você, humano, com o que te fizeram acreditar sobre você,
não se sente filho de Deus, mas algo dentro de você diz que você é filho de Deus, digno dele. Como que um filho não é digno do pai, gente? Se até aqueles que mataram o próprio filho de Deus foram dignos do seu amor, o que tu pode ter feito de tão ruim para não ser digno? Sendo que tu é o próprio Deus e o que tu faz é liberado por ele, autorizado por ele, porque senão você não faria. Eu atendi muitas pessoas que fizeram aborto. É um assassinato o aborto. Uns nessa vida, outros em vidas passadas. É um assassinato. Não é? É um crime. E o mais difícil é se perdoar. Mas quando tu consegue fazer isso, tu começa o quê? Ajudar os irmãos a pagar o vaso chinês. Não porque você ainda deve, mas porque você realmente se arrepende. E você quer ajudar. Ajudar, de qualquer forma você quer ajudar. Porque você entendeu. Entende? É sobre isso. É sobre você lembrar de quem você é e manifestar. Deixa eu ler aqui o que a Fernanda escreveu. Ultimamente, ao colocar as mãos no coração, eu sinto essa conexão forte. E nos momentos de dúvida, eu faço isso. Quando acordo, a minha primeira coisa agora faço isso, as mãos no coração. É isso. Se você não se abre, se você não abre o seu coração, você não consegue receber esse amor. A Fernanda passou por muitas curas. Aprendeu a se autocurar, mudou a vida dela e ainda está mudando mais e ainda vai mudar mais. E vocês também podem, entende? Mas você precisa entender que se você está desalinhado com Deus, com o seu propósito de vida, com aquilo que você veio fazer aqui, tudo que você tem vai ruir. Muitas vezes vai ruir casamento, muitas vezes vai ruir trabalho, muitas vezes vai ruir amizades, relações, vícios, comportamentos. Vai ruir tudo isso. Porque nada disso era o teu propósito, nada disso era o que você veio fazer. Isso aí era distração. Então, às vezes, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é uma separação, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é perder o emprego, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é terminar uma relação de amizade, de coisa assim. Vícios, costumes, coisas que você gostava de fazer ou de ser e que atrasavam a tua vida, o teu propósito. Vocês entendem, meus amores? A minha vida deu muitas voltas, é como se eu tivesse vivido 1000 encarnações nessa aqui, só nessa. E imagino nas outras, porque eu acessei junto com uma colega que eu estava atendendo no Centro Espírita ano passado. Eu acessei, eu escrevendo rituais, ela não sabia o que eu estava escrevendo, mas ela disse que quanto eu ia escrevendo, as letras iam... É porque eu faço frequências. Tem uma série no Netflix que fala a Descoberta das Bruxas, se eu não me engano. Eu ainda não terminei de assistir. Mas tem uma parte que ela descobre que ela é o tipo de bruxa que faz feitiços. Pois então, eu sou um tipo de bruxa que faz feitiços. Eu tenho poder de não só de executar feitiços, eu tenho o poder de fazer feitiços. Que nada mais é, gente, nada mais é do que pegar frequências e juntar frequências ou separar frequências. Vamos falar uma linguagem quântica, científica.
o que eu faço? Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente diz, não sabe o que é, a gente diz que é uma magia, uma bruxa, faz magias, faz feitiços. Quando a gente tem conhecimento de física quântica, que foi o meu caso, que eu comecei a espiritualidade pela ciência, pela física quântica, mais especificamente, o professor Hélio Couto e a Amit Goswami, meus maiores professores de física, e aí eu aprendi como é que funcionavam as frequências. E quando me foram reveladas as frequências, que eu consegui ver essas frequências, gente, todos nós temos um campo e eu consigo ver esse campo. E eu consigo ver as frequências que estão nesse campo e as que não estão, eu consigo ver as outras frequências. Eu não vejo isso o tempo todo, tá? Eu não fico assim vendo frequências o tempo todo. Mas abre a clarividência sempre que eu tô atendendo ou fazendo alguma coisa. Então, eu, por exemplo, quando eu tô no ritual, nas curas coletivas, abre esses campos e eu consigo ver as frequências. Aí eu consigo pegar qualquer frequência, gente, eu consigo pegar assim com a mão. Eu pego a frequência, tiro da pessoa, eu pego e tiro a frequência da pessoa. E coloco a frequência que a pessoa quer. Ou o que Deus quer para a pessoa, se ela quer fazer a vontade de Deus. Tem umas que querem a frequência exclusiva, mas tem outras pessoas que querem a vontade de Deus. Eu trabalho para aquelas pessoas que querem a vontade de Deus para sua vida, né? Mas também estou autorizada a colocar e tirar frequências em nível material. Tipo, eu e Gabi Mello, por exemplo, minha amiga. A gente tira e coloca frequências até de peso corporal. Por exemplo, eu tava com 70 e poucos quilos. Hoje eu tô com 66 quilos. E eu fui colocando e tirando essas frequências. Eu fui tirando as frequências e colocando as frequências de peso corporal que eu queria ter. E a Gabi também faz isso, sabe fazer. E vocês que fizeram meus rituais sabem fazer também. Eu ensino a fazer. Dá para fazer as frequências de dinheiro. Que frequências você quer? Porque a frequência da prosperidade, da abundância é uma, mas tem milhões de frequências de prosperidade e abundância. Tem milhões de frequências de escassez, tem milhões de frequências de dor e sofrimento. Por isso que eu tiro todas quando eu faço o ritual em você. Você tem, sei lá, 10 mil frequências de pobreza e escassez. Tu acha que tu vai fazer isso com uma terapia tradicional? Tu vai conseguir tirar isso aí de ti? Tu não vai conseguir. Tu acha que tu vai conseguir tirar isso aí sozinho? Não vai conseguir. Precisa de ajuda. Entende? E é isso que eu faço nos rituais. Eu tiro essas frequências. Eu sou autorizada a tirar todas. Tiro todas uma vez, de todo mundo. Teu anjo da guarda vem me ajudar. Tua egrégora vem me ajudar. Teus antepassados bruxos ou os teus antepassados mesmo, de vidas passadas, até os teus eus superiores, teu eu superior, teu eu crístico trabalha comigo para tirar tuas frequências e colocar. É claro que por isso que é bom fazer bastante rituais, não que tu deva fazer todos os meus rituais, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, gente, mas é que tu fez aí naquele momento a tua consciência crística, vamos dizer assim, como se fosse separada, mas existe uma consciência crística individuada, tá? Existe a consciência crística e existe a tua consciência crística individuada. A tua consciência crística individuada vem trabalhar no ritual comigo, tá? Por isso que não precisa ser individual, porque ela vem, todas vêm. E quanto mais vem as frequências crísticas, mais poderoso é o ritual. Por isso que quanto mais coletivo, mais poderoso. As pessoas acham que precisam ser atendidas por mim de forma individual para ter resultado. Porque elas não entendem nada. Porque se elas entendessem, elas saberiam que quanto mais o Filho de Deus está unido, mais poder ele tem. E é o Filho de Deus mesmo que vem trabalhar. É o Filho de Deus em todos nós. É a consciência crística em todos nós que vem trabalhar. É muito lindo. É legal porque no ritual, todo mundo que faz é meio bruxo, né? Aí cada um vê uma parte do ritual, uma parte do que eu fiz. E aí vocês vão falando depois, porque no segundo encontro a gente conversa sobre isso.
e faz alguns ajustes já, que a gente tem o encontro do ritual, e uma semana depois a gente faz uma conversa sobre como foi o ritual, e eu dou mais um atendimento normalmente. A gente faz mais um atendimento, se necessário, se for um pedido, coisa assim, tá? Mas é muito legal isso, porque é o momento em que as pessoas começam a descrever o que elas viram, o que aconteceu. Muitas sentem o plug no umbigo, né? Outras sentem abrir aqui, quando eu abro para limpar os antepassados, vidas passadas, eu trabalho na coluna. Então, assim, é muito legal quem pode ver, quando abre ali, porque abre o atendimento, abre até teus poderes psíquicos, é muito legal, né? Teus mentores estão aí. A gente vai para uma dimensão crística, a gente não fica na Terra nem no astral, a gente vai para uma dimensão crística, a gente é levado para lá. Vem o apóstolo João e a egrégora dele levar a gente. Eles colocam a gente na pirâmide crística, eles levam a gente para a dimensão crística. É muito legal o ritual, gente. É indescritível. Só quem experimenta para saber. E eu tô bem ansiosa, assim, para essa... Sabe aquela ansiedade, tipo, de que algo muito bom tá para acontecer? Então, eu tô muito assim para esse ritual, porque eu sei que vai ser maravilhoso. E eu espero que todos vocês possam participar, porque ele é maravilhoso. E quem tá vendo esse vídeo no futuro, que na verdade não existe o presente, passado, futuro, mas quem tá vendo esse vídeo no futuro gravado, todo mês tem esses rituais. É só tu entrar no link da bio e perguntar sobre isso no @AnaLongaOficial no Instagram, tá? Vai estar lá. Você vai conseguir acessar as informações, o que tu precisar. Se vocês estão aqui, e quem estiver no futuro assistindo esse vídeo também, tem todo mês. Normalmente o último fim de semana do mês, eu e a Gabi estamos ajustando para ver se a gente vai fazer isso, que nem a gente faz a cura coletiva, depois faz o ritual. Mas eu disse para ela que isso depende muito das informações que eu recebo, né? Mas provavelmente sim, todo último fim de semana do mês, provavelmente vai ser assim o ritual, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, eu espero que todos vocês possam participar, e eu tô bem feliz, porque esse ritual eu consigo acessar o futuro às vezes, né? Ai, Ana, tu consegue sempre acessar o futuro? Não. Eu já acessei o futuro para algumas pessoas, eu já acessei o futuro para algumas circunstâncias, e quando tem o ritual, muitas vezes eu consigo acessar o futuro. E quando tem alguma coisa assim específica, tá? Mas não uma coisa que eu intenciono, é uma coisa que simplesmente acontece. Então eu consegui acessar o futuro nesse ritual, como ele vai ser, e realmente vai ser muito incrível, tá? A gente vai realmente do corpo de luz rátmico, luz branca, vem trabalhar nesse ritual, além da luz rosa crística, né? Além dessa dimensão crística, a gente vai além. Então vai ser bem legal. Eu espero todos vocês aqui. Fernanda, eu amo participar. É muito bom. Participem. Gratidão. É maravilhoso. Espero que vocês possam participar de novo. E quem ainda não participou, possa vir participar, porque vai ser muito bom. Muito, muito bom, tá? Agora, enquanto eu tava falando pra vocês, eu me vi vestida com a roupa do ritual e vendo essa luz descendo. Então, eu acessei aqui o futuro por um instante. Vai ser muito legal. Gente, que honra, né? Que honra. Eu quero que tu se sinta muito próximo de Deus, que tu tenha intimidade com a consciência crística, com o corpo de Cristo. Por isso que eu descrevo isso para vocês, para que vocês possam acessando essas memórias internas, né? É que nem assim, quando dizem, não pense na maçã verde. Na hora você pensa na maçã verde. Então eu faço isso com vocês, eu descrevo como é. Eu descrevo como é a consciência crística, eu descrevo como é o corpo de luz, eu descrevo como é
o corpo de Cristo, barbelô, tudo isso eu faço essas descrições para vocês justamente para que vocês possam imaginar isso e ao imaginar vocês possam entrar em ressonância com isso e acessar. Quando eu descrevo para vocês as frequências, teve uma live que eu descrevia como é que era uma frequência lá, eu não lembro qual que era o nome dela, mas era uma frequência que ela era reta e ela tinha uns quadradinhos assim para baixo, né? E era cinza, um cinza cor de cascalho, um cinza mais claro, né? Eu lembro dessa frequência que eu descrevi para vocês numa live, agora não lembro o nome dela, qual que era, mas eu descrevi porque enquanto eu tava descrevendo para vocês, eu tava vendo ela e eu tava cortando ela, né? Eu tava retirando ela, tanto é que eu retirei que eu não consigo mais nem lembrar o nome dela. Eu retirei, quando eu retiro do campo, gente, tem coisas que eu retiro do campo individual e tem coisas que eu retiro do campo universal. Então tem frequências que ninguém nunca mais vai experimentar porque elas vão deixar de existir. Algumas frequências de escassez, algumas frequências de pobreza, de sofrimento, né? Algumas que eu tenho autorização para extinguir é feito, né? E algumas eu só retiro do campo de vocês. Nem todas eu tenho autorização para extinguir da face da terra, né? Para extinguir para todo sempre, né? Não só da face da terra, mas extinguir. Algumas frequências podem ser extintas, outras não. Outras eu só posso tirar do campo, transmutar. Eu só tiro pedaços, né? Então, nem tudo que eu faço eu conto para vocês, porque não tem sentido e fica chato eu falar de uma coisa que vocês não estão vendo, né? Que vocês não experimentam. Então, eu falo sobre o resultado que isso tem. Quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação, eu falava da física por trás daquilo que eu estava ensinando, que era amor incondicional. Então eu falava da física por trás. Só que aí eles achavam muito chato e não entendiam nada. E aí eu disse, bom, o que eles querem é resultado na vida prática. Então eu comecei a ensinar o resultado na vida prática. Mas quem tem interesse em saber mais, em ter mais conhecimento, em ter acesso da onde vem, o que é, como que eu faço para ver, como que eu faço para pegar, para tirar, para botar, para ver, para enxergar, para perceber, né? Porque poderes psíquicos, gente, todos nós temos. Só que a gente acha que eles são sobrenaturais. Eu sempre achei que eu não tinha nenhum poder, só que desde sempre, quando eu li um livro, eu entrava no campo do autor. Só que eu não sabia. Eu achei que eu só tinha um entendimento superior sobre aquilo, porque eu era focada, né? Eu não sabia que eu entrava no campo do autor quando eu estava escrevendo o livro. Mas eu sempre fiz isso. Né? Quando eu converso com uma pessoa, quando eu entro nas minhas relações com uma pessoa, eu entro no campo da pessoa. Só que eu não sabia que era isso, porque eu nem sabia que existia campo, nem sabia que existia isso, não sabia nada. Então, saber das coisas dá um entendimento do que a gente está visualizando, enxergando. As pessoas que tomam ayahuasca, por exemplo, né? Um dia a minha irmã tomou muito ayahuasca, então tem várias experiências místicas que ela conta. Aí um dia ela estava contando que estava no meio de uma cerimônia e aquela pessoa que estava fazendo a cerimônia começou a falar mal da alimentação das pessoas, que as pessoas não se alimentavam bem, tinham vícios, e ela é viciada em cigarro, né? E chimarrão. E aí essas pessoas viciadas, não sei o que, e com uma alimentação, não sei se era porque come carne, ou o que é que eles acham, o açúcar, sei lá, o que eles demonizam, né? Enfim. Isso faz tu não ter o processo e tal. E aí ela disse que quando ele falou isso, começou a ter teia de aranha por todo o espaço e ele ficou velho, né? Aí ela disse, ai, nossa, tu viu? Ele teve preconceito, aí aconteceu isso com ele. Só que ela não entendeu que era só ela que estava vendo isso e sendo só ela que estava, tipo assim, ela achou que aquilo realmente era a verdade do que estava acontecendo. Tu entendeu?
Esse é o problema das experiências místicas que eu quero explicar para vocês. Ela achou que aquilo era a verdade do que estava acontecendo. Só que por ignorância, ela não sabia que, na verdade, o julgamento dela sobre ele sugou a energia vital dele. Ela sugou o ki dele. E ela, através do animal de poder dela, da aranha, que colocou todas aquelas teias no ambiente. Não foi o cara. Foi o julgamento dela, foi dentro da consciência dela. E ela fez isso, e ela sugou a energia vital do cara. Só que ela acha que não, que foi a graça, que ela só viu. Por isso que eu digo para vocês, a ignorância de vocês também já foi minha. E eu ainda não sei tudo sobre tudo. Mas o que eu sei, eu posso ajudar muito terapeutas. Eu posso ajudar muitos buscadores espirituais para que não se iludam, para que não se desviem. Como que alguém que não despertou consciência crística vai ensinar você sobre iluminação espiritual? Como alguém que não despertou consciência crística vai ensinar sobre o pensar de Cristo? Porque leu a Bíblia? Porque interpretou? Sério? Se tu não acessa a consciência dele, minha filha, tu não sabe o que ele pensa. Tu não sabe o que ele sente se o teu sentir não está em ressonância com o dele. Se tu não sente amor incondicional, tu não acessa o Cristo. Tu pode ler 1000 vezes as palavras dele, tu não consegue acessar. Não tem como, são lugares diferentes. Tu só consegue acessar na mesma frequência. E olha como é perigoso essas experiências místicas, porque a ignorância te faz não ver. Quem garante que o que tu tá vendo é a realidade e não algo que tu tá intencionando e fazendo? Porque eu sei disso, mas as pessoas não sabem. Olha isso. Ela achava que tinha visto aquilo. E na verdade era o julgamento dela sobre o cara que sugou a energia vital dele. Achou um absurdo o que ele estava falando. Então ele estava julgando e ela julgando ele. E não percebeu. Por isso que tem que 300 vezes fazer ayahuasca. Porque não enxerga nada. Porque não enxerga nada. Porque eu fui 2 vezes e vi tudo. Fiquei dançando com Deus a tarde inteira. E aí Deus me mostrou o que eu falei numa live há 2 vezes atrás para vocês. Que se você já tem todo o dinheiro, que se você já tem tudo, você já é minha filha, você já é minha filha consciente, você já tem tudo que eu tenho. O que tu vai fazer agora? O que vai dar sentido para tua vida? É isso que é o fundamental. E aí eu disse, pai, tu sabe o que tem no meu coração? Ele disse, eu sei o que... Não fui eu que falei, foi ele que falou. Ele disse, eu sei o que tem no teu coração, minha filha. Vai lá e faz. E eu tô fazendo, eu tô aqui fazendo isso. Podia estar fazendo qualquer coisa nesse mundo infinito. E tô aqui, falando com você sobre Deus, sobre você, sobre não julgamento, sobre amor, te alertando, te ajudando, te orientando, sem te atemorizar, desmistificando o mal, desmistificando o medo, desmistificando os falsos profetas. Porque todo profeta que vem falar de desgraça não é de Deus. Ah, mas no juízo final fala de desgraça. Fala porque tu não entende nada, porque tu não tem a consciência de um iluminado para entender. Desde quando o juízo final é uma coisa ruim? Desde quando tu morre, tu só deixa essa roupa e veste outra. Desde quando acabar com o mundo ou acabar com a ilusão é uma coisa ruim? É que a gente pensa que é bomba, terremoto, maremoto, vulcão. E se for, também tá tudo bem. Um dia o professor Hélio Couto disse, se tu vai construir no terreno, tu não vai lá pedir permissão para as formigas para passar o trator. Tu vai lá e passa o trator. E tudo bem, porque a formiga vai continuar existindo. Ela também é infinita. E você também.
Então a gente tem que parar um pouco de se apegar a tudo isso. E eu sei que é difícil e tudo bem. O que eu quero não é nada disso. O que eu quero é só que tu viva bem essa vida, que tu seja feliz, que tu te ame, que tu te cure, que tu aceite as pessoas que não querem se curar, que elas vão ter o momento delas, elas vão ir. Eu não quero que tu entre em guerra com ninguém. Eu não quero que tu queira mudar ninguém, mas ao mudar você, muda a forma como as pessoas vão te tratar, e isso com certeza vai mudar. Tem que mudar, porque se não mudar, tu não mudou. Se você diz, eu evoluí espiritualmente, e tu continua sendo maltratada, então tu não evoluiu espiritualmente. Porque as tuas relações refletem o que tem dentro de você. Se você diz, eu evoluí espiritualmente, mas tô cheia de problema financeiro, você não evoluiu espiritualmente. Porque isso é impossível. Ou tu é evoluído espiritualmente. Eu digo evoluído, eu não gosto muito dessa palavra porque não é evoluído. Ou tu acessou o amor incondicional, o Cristo interior, e tu é o filho de Deus, e sendo filho de Deus, a herança de Deus é tua, como é que tu pode ter problema de manifestação na matéria? O que pode acontecer e acontece logo depois do despertar e durante o despertar, é que tu não sabe o que tu quer. Isso acontece. Isso pode acontecer. Aí tu não manifesta, porque tu não sabe o que tu quer. Mas aí é porque tu não sabe o que tu quer. Agora, quando tu quer alguma coisa, tem que manifestar. Se tu é um co-criador, se tu tá unificado com o Pai, como é que o Pai em ti vai dizer não para ele mesmo? Não tem como. Foi isso que eu senti essa noite. Eu sempre senti isso, mas eu senti isso para falar para vocês essa noite. Se o Pai é meu, é em mim, ele é em ti. Se o Pai é em ti, como pode ele não fazer algo por você? Não tem como. Só não faz se não é a vontade dele e nem a tua. Às vezes você acha que é a tua vontade, mas não é. Gabriele disse, Ana, me faz querer ser milionária porque eu não quero. Já tira esse corte na chave, valeu. Aí eu digo, não agora, mas no momento em que tu quiser ser milionária, tu vai ser. Não tenta querer ser milionária agora, porque o que tu quer não é isso. Teu objetivo tá em outro lugar. Então vai pro teu objetivo daquele lugar que tu quer. E quando tu chegar lá e receber aquilo que tu quer receber, aí tu busca o profissional financeiro melhor, como tu quer. Isso que ela é bem sucedida, né? Muito bem sucedida, ela é uma PhD. Trabalha numa universidade nos Estados Unidos, então ela ganha bem, ganha em dólar. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Não queira o que não é para você, ou não queira o que não é para você agora. Veja o que o teu coração quer agora, o que o meu coração quer agora, o que é mais importante para mim, o que realmente me incomoda. Vê isso no teu coração, com verdade, porque essa é a vontade de Deus para ti agora. Sobre fazer mais de um ritual é isso. Hoje os teus mentores, hoje a consciência crística quer te liberar tal entendimento, tal acesso, às vezes pode ser prosperidade, às vezes pode ser amor, às vezes pode ser cura, às vezes pode ser autoestima, às vezes pode ser um pouco de tudo, às vezes pode ser muito de tudo. Vai ser liberado para ti no ritual aquilo que a tua graça entende que é o melhor para ti agora. Por isso que daqui 6 meses tu pode querer outra graça, tu pode querer outra coisa, tu pode já ter resolvido aquilo, tem outra coisa que tu queria resolver. E da mesma forma como nossos traumas, nossos medos, nossas coisas ruins, eu ia dizer desgraça, mas eu já corto aqui uma chama violeta e anulo completamente, tiro essa frequência e elimino. As nossas coisas que a gente julga ruins, elas, ao solucionar uma coisa, pode ser que tenha outra. No processo de iluminação espiritual, vem uma coisa por vez pra gente curar. Ou às vezes 2 que são muito semelhantes, ou que tu aguenta, sabe? Porque se viesse tudo de uma vez só, a gente ficaria acamado, gente. Porque a consciência humana não daria conta disso.
Tanto é por isso que os traumas foram para o subconsciente. Por que o trauma vai para o subconsciente? Porque tu não dá conta de lidar com aquilo no consciente. Então, quando tu tá no processo de iluminação espiritual, tu já tem técnicas de cura, tu já tem uma frequência elevada para poder lidar com aquele trauma, ele surge. E aí é fácil para ti. E aí, quando tu curou aquele, teus mentores viram, foi tudo bem, deu tudo certo, tá viva, tá bem, então, próximo. E assim vai indo. E aí dá a sensação que o processo é doloroso, que é difícil, aí a gente escolhe a dor. Por isso que é tão legal o protocolo de cristificação, porque ele é um processo que faz tu ver essas coisas, mas tu vai ver essas coisas. Gente, olha só o que eles me disseram agora. Tu vai ver os teus traumas e as tuas dores dessas e de todas as vidas, teus acordos kármicos, teus erros, todo mundo que tu matou, que tu fez e aconteceu. Tu vai ver isso do colo do Senhor. Tu vai ver isso do colo de papai. E é por isso que o processo de cristificação que eu recebi para compartilhar com vocês, ele é pelo amor. Porque tu vai ver tudo. Só que tu vai sentir, antes de ver isso, o lugar que tu tá, que é o colo de Deus. Aí olhar para tudo isso não sofre. Dói, claro que dói. Olhar para as tuas dores, para o teu trauma, dói. Mas não tem sofrimento. Porque tu antes, é que nem uma criança que cai e se machuca, mas tá no colo da mamãe. Entende? Dói a ferida dela, nossa, como dói. Mas ela não sofre, porque ela tá no colo da mamãe. É a mesma coisa. Entende? Você vai olhar para sua ferida dessa vida, que é a mesma de todas as vidas. Tudo que tá acontecendo na tua vida tá acontecendo simultaneamente nessa vida. Então, todos os problemas que tu tem hoje são tudo ao mesmo tempo. Todas as vidas. Curou nessa vida, curou em todas. Porque não existe mais a frequência, cientificamente te explicando. Tu curou um trauma nessa vida, tu curou em todas. Porque tu só manifestou nessa vida porque tu carrega de outras. Curou nessa vida, tá curado para sempre. Tu retirou a frequência do teu campo para sempre. Nem você, nem as tuas futuras gerações, ninguém vai levar isso. Porque você curou. Entendeu? É muito legal isso. Isso é ciência. Curou, tá curado. E só a consciência crística consegue fazer esse tipo de cura. Ai, Ana, mas tem tantas formas terapêuticas que conseguem. Gente, as formas terapêuticas normais, elas ajudam a amenizar os sintomas daquele trauma. Mas ela não cura a causa de tu ter tido aquele trauma. E a consciência crística cura a causa de tu ter tido aquele trauma. Porque tu só manifestou aquele trauma porque teve uma causa. E isso nenhuma formação terapêutica humana é capaz de curar. Só crísticas. Só o que vem da graça. Só o que vem da unicidade é capaz de curar esse tipo de coisa. Porque é em nível de alma, é em outro nível. E ninguém tem autorização para mexer na alma do Filho de Deus. Eu tenho autorização para mexer na alma do Filho de Deus. Porque meu pai me deu. Porque a graça me deu autorização para mexer na tua alma. Me permite, confia em mim. Por que a graça divina confia em mim para mexer na tua alma? Porque o meu pensar e sentir em relação a você é o mesmo que o dele. Só por isso. Porque eu não quero consertar você. Eu quero manifestar o que você é. Assim como o Pai te ama. Entende? É muito legal. Nossa, hoje eu tô inspirada. Gente, eu vou lá. Beijo. Vamos para o dia. Eu acredito que as lives dos 30 amores de autoestima, autocura e prosperidade serão a 1h da tarde em dias de semana. Nos fins de semana, eu acho que eu vou dar pausa. Eu ainda não sei. Aí a gente volta na segunda-feira. Aí no fim vai demorar os 45 dias da quaresma, porque eu acho que é isso que eles querem. Eu acho que é isso que a espiritualidade quer, que feche os 40 dias até a Páscoa. Por isso que eles me disseram, eu disse, vou fazer 20 dias, não, eles disseram 30.
E agora eu entendi por quê. Talvez eu dê a pausa no fim de semana. Então vai ser todos os dias da semana a 1h da tarde. Provavelmente. Tá, amores? Tô recebendo agora informações. Amo vocês, essa live é incrível, gente, como eu gosto. Às vezes eu coloco as minhas lives pra ouvir, porque eu digo, meu Deus, como vem esses conteúdos da graça. Se as pessoas entendessem o que é isso, se as pessoas entendessem uma única live. Teve um aluno, Pedro, acho que é, ele disse assim, nossa, se as pessoas entendessem essa live, nunca mais teriam problema na vida. E é verdade. Tem umas lives assim que são... Todas falam a mesma coisa, só que vai mudando a linguagem, vai mudando o momento, né? Então, é isso. Beijo, tá? Amo vocês, até amanhã.